Hoje a gente começa uma nova série chamada Muita Alma Nessa Hora. Como você pode viver o sonho da sua alma. Lembrando que toda alma, ela vai transformando o próprio mundo. O mundo que pode ser visto como o mundo yin e o mundo yang. O que é o mundo yin e o mundo yang numa versão taoísta? Toda pessoa tem uma realidade. Existe a realidade do mundo e existe a realidade de cada pessoa, de cada alma. Entendendo que cada pessoa é uma alma. E é justamente a alma que fala pelas nossas palavras, pela nossa boca, que respira pelo nosso pulmão, que puxa o ar para dentro do corpo, que faz o seu coração bater, que renova as suas células. Enfim, é a alma que traz a vida, que traz a energia para todos nós. Então, nós temos a realidade e temos a nossa realidade. E a nossa realidade é a forma como a nossa alma, como você, enxerga o mundo. As coisas que aparecem para você, o ambiente que você vive, as pessoas com quem você se relaciona, os recursos que você vai aprendendo, vai absorvendo, a sua identidade que vai sendo construída gradualmente, seja pelos seus valores, pelas suas virtudes, pelos seus princípios, a maneira como você se posiciona dentro da vida, dentro do mundo, tudo isso é uma expressão da alma. A sua própria caligrafia é uma expressão da alma. Então, todos nós que temos uma vida, um corpo, temos uma alma. Sendo assim, toda alma que permanece dentro desse corpo, ela tem a percepção do mundo, que é o mundo real, e ela vai construindo, então, através das suas percepções, alguma coisa que nós chamamos do nosso mundo ou da nossa realidade. E a nossa realidade, ela pode ser construída numa versão luminosa, uma versão obscura. A versão obscura é quando nós estamos vivendo a vida do outro. Sendo assim, quando a gente vive a vida do outro, quando a gente tem os desejos coletivos e não seguimos o nosso sonho, a nossa vontade única de caminhar o seu próprio caminho, por consequência, essa energia ela vai enfraquecendo e acabamos por viver a vida do outro com sonhos e desejos coletivos. Acreditamos tanto nisso que a nossa quietude, a nossa paz começa a entrar em desequilíbrio. Por isso, a nossa série ela vai ser dividida em 4 capítulos. O primeiro, que é o de hoje, é como você acordar de um sonho que não é o seu. É a maneira como você vai interpretar a vida do outro, seja através dos seus conflitos, seja através da comparação que você tem. O segundo capítulo é você sonhar o seu próprio sonho. Qual é o seu sonho? Qual é o seu desejo real, aquele que vem da sua alma? E talvez você entenda isso como o seu sonho, o seu desejo, o seu talento, o seu dom, a sua vocação e tudo aquilo que representa você, uma expressão sua. Isso é o que a gente vai falar no próximo capítulo. No terceiro capítulo é como você vai construindo, como você vai moldando o seu mundo, o seu recipiente espiritual, que é aquele que você aprende, que você cresce, que você amadurece. Isso a gente vai ver no terceiro capítulo. Já no quarto, é como você vai viver e sonhar. Sonhar o seu sonho, mas sonhar com os olhos abertos. Sonhar com a vida acontecendo. Por isso é importante você entender que cada etapa é, na verdade, um processo natural de amadurecimento. Então, hoje, como a gente vai acordar de um sonho que não é o nosso, um sonho que não é o seu? Geralmente, quando a gente sonha ou vive o sonho do outro, a gente está vivendo a vida do outro. A gente está em conflito, um conflito que parece ser eterno, porque o mundo real ou a vida coletiva ela sempre oferece para a gente um estado natural de sobrevivência. E essa sobrevivência vai trazer para você um estado interno ou de ansiedade, ou de conflito, ou de comparação. Onde, como eu já falei em algumas séries, quando você compara a vida que você tem com a vida que você tinha e não tem mais. Alguma coisa fantástica que você viveu e acabou nos dias de hoje. Você compara a vida que você tem com a vida que você gostaria de ter, mas ela ainda não aconteceu, ela ainda não se concretizou. Você ainda não está vivendo aquela vida de sonho. Então, quando você compara, você entristece. Quando você compara a sua vida com a vida de outra pessoa, com a realização de outra pessoa, com aquilo que ele construiu para ele. E talvez você compare apenas um fragmento,
a vida dessa pessoa por completa, talvez não seja tão interessante, tão legal. Mas a gente compara uma parte nossa com a parte do outro. E ao comparar apenas aquele fragmento, a gente pode entrar num estado de inquietação, de inquietude, de sofrimento. Então, a ansiedade ou a raiva acontece no momento presente, quando a gente compara. E quando a gente olha para frente, a gente tem o medo. Quando a gente compara alguma coisa que ficou para trás, a gente entristece ou gera mágoa. E quando a gente compara a nossa vida com a vida do outro, é que gera a raiva ou a ansiedade. Então nós temos a raiva, a tristeza ou mágoa e o medo. Com isso, essas emoções, elas tomam conta da nossa vida pelo fato da gente não estar vivendo o nosso sonho, a nossa caminhada, o nosso Tao. A palavra Tao representa, uma palavra chinesa, representa caminho, mas é o seu caminho, é o caminho certo da sua vida. Assim como você responde sem nenhuma dúvida o seu nome, isso é Tao. Você não tem um caminho duplo. Você pode ser Hamilton, como meu nome, ou você pode ser outro. Quando alguém pergunta para mim, qual é o seu nome? E eu respondo, Hamilton. É com total certeza. Então é importante você entender que quando a gente tem um caminho único, um caminho certo, quando a nossa mente, a nossa alma, a nossa energia, ela está integral, por consequência, você está além, está acima da dualidade, está acima do yin e do yang. Porém, quando a gente começa a viver a vida do outro, quando a gente começa a viver uma vida coletiva, absorvendo as coisas que aparecem para a gente, isso pode vir pela televisão, através da internet, através da literatura. Tudo que a gente lê, tudo que a gente absorve, tudo que a gente consome, fala muito sobre a gente. Fala sobre a maneira como a gente vive ou se alimenta, se nutre espiritualmente, mentalmente, energeticamente. O nosso coração vai sendo construído, moldado, muitas vezes, por tudo aquilo que a gente absorve. Então é importante você perceber que o que a gente consome nem sempre é o nosso sonho. Às vezes vem um pouco de conflito, vem um pouco de comparação, vem a violência, a agressividade. Quando, na verdade, nós desejamos muito mais que isso. Desejamos a nossa paz de espírito, a nossa paz dentro da nossa casa, a paz dentro do nosso trabalho, a paz dentro do nosso coração, a paz dentro da nossa saúde. Não apenas a paz, mas também a liberdade. Paz, liberdade, e a liberdade de você poder ser você, a liberdade de você poder se expressar. E, principalmente, a liberdade dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro da atividade que você gosta de fazer, do seu lazer, a liberdade com os seus amigos e, principalmente, a liberdade de desfrutar da vida, de aproveitar da vida. Então, paz, liberdade, a beleza de você cultuar ou cultivar a beleza das coisas, seja no seu ambiente, seja dentro de si. Dentro é através da sua filosofia, da sua poesia, a maneira como você filosofa dentro das coisas. Quando algo acontece, com seus princípios, seus valores, sua filosofia, como você enxerga aquilo? Foi um aprendizado? Foi um crescimento? Foi um obstáculo? Foi algo que interferiu a sua caminhada, mas você já se ajustou? Foi um ajuste de rotas? Com isso, você consegue perceber, pela sua filosofia, por cultivar a beleza, cultivar a poesia, você entender que toda vez que você olha, a ótica, a forma de você enxergar, acontece pelos seus conceitos. Então, essa força é extremamente valiosa para o seu espírito, para a sua alma, para a sua energia. Porém, nem sempre a gente vive dentro da paz, dentro da beleza, da filosofia, da liberdade. A gente muitas vezes vive a vida do mundo, vive a vida do outro. Então, existem formas de você trabalhar isso. E quando a gente vive a vida do outro, a gente está trabalhando a energia do apego. E por isso, eu reservei 3 tipos de apego que acontecem dentro da vida coletiva que impedem que a gente possa viver o nosso sonho, a nossa caminhada, o nosso Tao, o caminho certo da nossa vida. São 3 apegos. O primeiro apego é o apego quando você está no caminho do outro. É o apego no outro. Então, eu encontro uma pessoa e essa pessoa se torna a pessoa certa, a pessoa perfeita. Talvez para o meu lado profissional,
talvez para um bom relacionamento, talvez para uma grande amizade. E eu começo a olhar aquela pessoa e vejo tudo de perfeito nela, até que chega um momento em que as coisas começam a se transformar. E tudo aquilo que eu vivia com ela começa a mudar. Sendo assim, aquilo que eu estava vendo era apenas um reflexo, um apego daquilo que eu gostaria de ter e estava projetando no outro. Então, ao invés de você possuir, de você ter aquela pessoa ao seu lado, no qual você se apega e deseja que ela não desapareça da sua vida, ao contrário, ao invés de você ter, que você passe a ser. Quer trabalhar o apego no outro, quer trabalhar a perfeição no outro, comece a mudar a si mesmo. Comece a trabalhar a sua força pessoal. Quando você se torna a pessoa interessante para o outro, ao invés de você ter um amigo ou uma amiga extremamente interessante para você, que você seja aquela pessoa extremamente interessante para os outros. O que você emana começa a se tornar tão forte que, por consequência, você atrai o que é compatível. Um estado de espírito superior, um comportamento do espírito superior provoca uma energia superior. Ao contrário, também, uma energia superior eleva a qualidade, a frequência, a vibração do seu espírito. Por isso é importante você mudar a si mesmo, mudar a sua força, para que essa força possa ser criativa, onde você passa a ser uma pessoa interessante, uma pessoa criativa, uma pessoa luminosa, e que você possa, pela sua luminosidade, iluminar o caminho do outro, frequentar a vida do outro e a vida do outro ser muito grata pelo fato de você existir. Mas, ao contrário, quando a gente segue um sonho, uma ilusão de que precisamos da outra pessoa, precisamos ter um apego àquilo que é perfeito no outro, muitas vezes nos perdemos. Então, a partir de agora, se você quiser acordar desse sonho, dessa ilusão, dessa miragem, a partir desse momento, como é que você trabalha esse apego? Você não precisa se preocupar em desapegar, em se distanciar. Você simplesmente começa a cultivar você mesmo. Cultive a sua criatividade. O quanto que eu posso agregar nessa relação. O quanto que eu posso alimentar essa relação. De que maneira eu posso ajudar essa pessoa a evoluir. Não apenas ela me ajudando, eu ajudando ela também. E assim, as duas forças se tornam compatíveis. A gente compartilha talentos, a gente compartilha a força. Então, a minha força criativa beneficia a caminhada dela e a dela beneficia a minha caminhada. A força criativa de cada um unindo e criando ou co-criando a força e a caminhada do outro. Assim, o nosso apego não precisa ser trabalhado, não, eu vou me desapegar, eu não quero mais saber dessa pessoa. Não, ao contrário. Busque a perfeição dentro de si. Não a pessoa perfeita, mas a perfeição da sua alma, a perfeição do seu espírito. Esse é o primeiro apego. O segundo apego é o seu apego material, o seu apego no aspecto físico, que pode ser visto, muitas vezes, como a sua estabilidade. Às vezes buscamos estabilidade. Quando no primeiro apego buscávamos a nossa perfeição, agora nesse a gente busca a estabilidade. O que é estabilidade? Às vezes a pessoa dentro do mundo, dentro de um apego, ela fica apegada ao seu título, à sua honra, ao seu respeito. Exige respeito de um lugar, exige que seja honrado por alguma coisa. Às vezes fica muito forte dentro do caminho financeiro, fica muito apegado dentro do caminho financeiro. Consequência disso, essa pessoa às vezes tem medos, vai desenvolvendo medo. Às vezes sente que não tem estabilidade, fica com medo de passar fome e principalmente de ser escravo de alguma coisa para a sua sobrevivência. Em nome da sobrevivência, eu me torno escravo, talvez do meu trabalho, talvez submisso ou subserviente a uma determinada pessoa que me ajuda, que me alimenta, que me facilita o caminho ou que me patrocina. Essa escravidão, essa submissão, muitas vezes vem pelo apego material. Como é que você trabalha isso?
Às vezes você precisa trabalhar a sua segurança. Geralmente é quando uma pessoa não se sente seguro de si, ou sua consciência não está conectada à sua prosperidade. Há muitos anos atrás, eu estava na China, em Taiwan, para ser bem preciso, e estava tendo um evento no qual eu iria subir de nível como sacerdote. E isso era fantástico, eu estava esperando isso, eu viajei para isso, para receber esse título, e achei fantástico. E aí eu cheguei lá, e ótimo. Eu encontrei um mestre que poderia fazer todo o meu treinamento para que eu chegasse lá. E eu fiz o treinamento, inclusive eu fui morar na casa dele, com a família dele, conheci as filhas, conheci a esposa, e lá eu fiquei fazendo o treinamento. Fui eu e mais 2 sacerdotes. E lá a gente fez o treinamento até chegar naquele ponto. No ponto onde teria uma cerimônia, e essa cerimônia eu finalmente receberia não apenas um título elevado de sacerdote, como eu também receberia um objeto que aqui no Ocidente ele não é muito considerado, mas dentro do taoísmo, principalmente China, Taiwan, esse objeto que a gente recebia, ou que receberia, teria um grau de importância muito grande. Eu estava praticamente ansioso para receber tudo aquilo. Pois bem, aconteceu o ritual, aconteceu toda a cerimônia, um sacerdote de alto nível, ele foi participar, não só participou, como fez a minha ordenação naquele momento, a ordenação dos outros sacerdotes também, todos foram subindo de nível. E quando eu recebi, achei fantástico, recebi aquele objeto, recebi o título, estava extremamente orgulhoso, envolvido naquela situação, fantástico. Depois, então, depois de um bom tempo na casa dele, eu finalmente voltei. Os outros sacerdotes já tinham voltado, eu permaneci lá por mais tempo, pouco tempo, e em seguida eu voltei para o meu país, para o Brasil. Eu lá, cheio de objetos, eu cheguei aqui, fiz um processo de reclusão, onde eu precisava praticamente digerir tudo aquilo. Mas lá estava o meu objeto, chamado Ti. Para quem conhece Ti, um objeto que você coloca no topo da sua cabeça, que representa o alto nível de sacerdote. Excelente. E eu tinha ele. Até que eu fiquei parado olhando aquele Ti na minha casa, eu ficava olhando, olhando, olhando. E eu esperava sentir alguma coisa fantástica ao receber tudo aquilo. E eu fiquei olhando, e eu estava praticamente apegado ao título. Quando finalmente eu comecei olhando aquilo, comecei a respirar com mais consciência e comecei a observar e contemplar e sentir. E no momento em que eu deixei de ter aquele objeto e passei a sentir aquele objeto, sabe o que eu senti na hora que eu estava de frente para ele? Eu não senti nada. Eu não senti absolutamente nada e percebi que aquilo era apenas uma miragem. Eu estava apegado num caminho material, com honra, com título, com objetos. Eu estava no caminho material. Eu buscava uma estabilidade do lado de fora quando ela deveria estar dentro. Dali em diante, eu fiz até uma promessa, que é que no Ocidente eu não iria usar. Primeiro porque as pessoas não entenderiam, não compreenderiam o que é aquilo. Para o Ocidente não tem muita importância. Mas, por outro lado, eu guardaria, é o obscurecimento da luz. Eu guardo essa luz para mim. Eu guardo isso para mim. E dessa maneira, eu sei que eu tenho, mas eu também sei quem eu sou. E eu preferi, então, ao invés de ficar contemplando aquele objeto, pegar todo o conteúdo que me foi passado e estudar, praticar, me transformar e ser o próprio conhecimento que havia me passado. Não era aquele objeto que eu possuía que me trazia o título. A competência, a habilidade, o talento tinha que nascer de dentro. Então, nesse momento, eu comecei a me desapegar do caminho material. E parei de viver não só a vida do outro, como também a busca por uma estabilidade ilusória. Nesse momento, eu acordei de um sonho de fora e comecei a viver, a sonhar o meu próprio sonho. Quem eu gostaria de ser,
com todo aquele conhecimento, com todo aquele aparato taoísta que me deixaria no nível superior, mais elevado. Com isso, eu comecei a estudar e fui progredindo dentro da minha caminhada. Ainda continuo caminhando gradualmente. Por isso, você oferecer aquilo que você é uma prosperidade. Quando você doa a sua prosperidade, é que você entende que tudo, absolutamente tudo, é suficiente. Você não precisa se preocupar com a sua segurança, com a sua estabilidade, tudo é suficiente. É suficiente para você. Quando você trabalha a sua alma, no qual você começa a doar, e você doa parte do que você tem para aquelas pessoas que te cercam, para aquelas pessoas que o seu coração, que a sua alma percebe que necessita alguma coisa. E nesse momento você então começa a se desapegar e pega o que é seu e doa. Mais do que ter, é importante que você seja aquela pessoa. Assim, aquela ilusão da escravidão, o sonho de uma honra, de um respeito supremo, ela acaba. O apego material se dissolve e, principalmente, a ilusão, o sonho de uma estabilidade externa, você acorda dele e começa a viver a sua segurança. Hoje, eu valorizo mais o conteúdo que eu trouxe de lá do que os objetos que eu trouxe. Então, esse conteúdo que eu trouxe, hoje, se transformou em mim. Aquele objeto está lá guardado no armário. Então, é importante que você se sinta seguro, que você tenha o espírito, que você tenha a alma, que você tenha a consciência de prosperar, de crescer como alma. E como é que você cresce como alma? Quando você se torna, quando você é. Mais importante do que você possuir as coisas. Então, esse é o segundo sonho, segundo apego, segunda ilusão que você muitas vezes se desconecta do seu caminho. Então, a partir de agora, comece a trabalhar esses dois apegos. E não apenas esses dois, mas o terceiro apego, o apego relacionado ao tempo de vida e da duração de todas as coisas, que pode ser da sua casa, que pode ser das pessoas que te cercam ou do seu próprio corpo. Você, como alma, não deve temer o desaparecimento, o recolhimento ou a morte das coisas. Entender que, como alma, você, ao meditar, ao sentir a sua respiração, ao perceber a sua tranquilidade, você consegue aproveitar melhor o seu tempo. Até porque como é que você administra o seu tempo? Quando você tem, às vezes, uma semana para preparar uma mala, para fazer uma viagem, o tempo que você vai levar para preparar essa mala, às vezes, demora uma semana, 7 dias. Mas se você tiver 3 dias para preparar aquela mala, porque apareceu uma oportunidade, naquele momento, a mesma mala, que antes demorava 7 dias, agora vai demorar 3 dias. Se surge uma emergência ou uma grande oportunidade de viagem, alguém chega para você e fala, olha, você acabou de ganhar um prêmio, acabou de ganhar uma viagem e você vai viajar, só que você tem que ficar pronto em 3 horas. Em 3 horas você faz a sua mala. Então é extraordinário o tempo. O tempo você administra pela alma, o tempo da sua alma, o tempo que a sua alma leva, que pode ser uma semana, 3 dias, 3 horas. Alguém pode ligar para você falando que um parente seu acabou de chegar e que precisa ficar na sua casa. E você tem que arrumar a sua casa para recebê-lo. De uma forma fantástica, você vai arrumar. Não importa quantas horas ou minutos você tenha, você vai conseguir materializar aquilo no tempo que você tem. Então, o apego ao tempo, o apego à duração das coisas, depende muito quando você está conectado ao mundo, quando você está conectado à sua alma, quando a sua alma é consciente dela, o tempo da alma é muito maior. Então, ao invés de você se preocupar com o desaparecimento, a transformação, a morte das coisas ao seu redor, entenda que a sua alma, até pelo fato de ter essa administração do tempo, sua alma é infinita. Sua alma consegue lidar muito bem, mas muito bem, com todas as mutações, com todas as transformações das coisas.
E começa, então, como alma, a valorizar que cada coisa dentro do mundo, quanto mais rápida for a sua existência, mais bela ela é. Uma estrela cadente é muito rápido e, por isso, é tamanha beleza. Quando você vê um beija-flor parar na sua frente e ir embora, demora 1 segundo, 2 segundos, e foi de uma beleza fantástica. Uma flor bela, você olha aquela flor e dias depois aquela beleza já deixou de existir. Assim como uma criança tenra, fofinha, daqui a um ano já é diferente. Por isso, a beleza do tempo está no momento em que você desfruta, em que você vive. Essa é a beleza. E aí não importa, como alma, não importa se você está vivendo um infortúnio ou se você está vivendo a boa fortuna. O importante é que você está feliz naquele momento, está feliz no momento em que você se encontra. Você está vivo. Então, a força da alma é o viver. Sendo assim, o talento de uma pessoa pode prolongar a vida da pessoa. Quando você tem um talento, quando você tem um objetivo para executar aquele talento, quando você se reconhece como alma, quando você se reconhece a alma talentosa que existe dentro do seu corpo, porque todos nós temos um talento, todos nós temos um dom. Quando a gente tem essa alma, ou percebe essa alma talentosa, e percebe que o talento dela é executar alguma coisa, e você se encaminha para aquilo, naquele momento, uma energia jovial toma conta. Naquele momento, o tempo não parece não passar. O número de aniversários também não vai limitar você, essa alma talentosa. Por isso, quando o seu talento é executado, quando a sua alma talentosa desperta, ela consegue prolongar o viver. Então, qualquer objetivo, qualquer talento, qualquer propósito, qualquer sonho que você tenha, a partir de agora, comece a desfrutar cada vez mais, porque é através dele que você prolonga a sua existência. E assim você não se preocupa com a duração, ela vai ser eterna enquanto for necessário. Por isso, trabalhe para você acordar de um sonho que não é o seu. Pare de viver a vida do outro, isso é, tenha apego no outro, que é o seu nível de perfeição, busca a perfeição da alma. Segundo, reduza ou elimina o seu apego material. Lembra daquela viagem da China, de Taiwan? Pois é, não busca a estabilidade fora, busca a segurança, a estabilidade dentro de si, que você seja mais do que tenha. E terceiro, o seu apego ao tempo, que é a duração das coisas. Desfrute daquele encontro, porque ele é raro. Desfrute daquele momento, porque ele passa. Desfrute até mesmo dessa aula, para que você possa pegar o conteúdo e aplicar depois. Isso, quando eu pego esse conteúdo e passo para você nesse encontro, nesse capítulo, aquilo que você absorveu passa a ser seu. Aquilo que você absorveu e passou a ser seu pode transformar você. E com isso, esse conhecimento que eu passei em poucos minutos pode perpetuar ou pode durar muito tempo dentro da sua alma, refletindo, destilando, lapidando, transformando você. Dessa maneira, eu vou transmitindo o taoísmo para a sua alma, de alma para alma, para que a sua alma possa absorver o taoísmo, ou pelo menos os ensinamentos, e executá-lo. Às vezes, poucos minutos de aula faz com que você possa ter alguns meses de crescimento, de evolução, enfim, de um processo natural de lapidar a alma. É dessa maneira que você gradualmente vai acordando para o seu caminho, vai despertando, vai tomando consciência do seu próprio caminho. Essa é a mensagem do primeiro capítulo. Semana que vem, na próxima aula, você vai observar como você pode sonhar o seu sonho. Como você pode sentir qual é o seu sonho real. Mas isso é no próximo capítulo. E eu te aguardo lá. Tchau, tchau.